Muito bom dia! Hoje no Band Mulher traremos conteúdos inspiradores para vocês começarem o sábado bem informados. A doutora Stephanie Seulin vai trazer tudo sobre tratamentos mais inovadores para melhorar a região da papada. As cores podem transformar o seu astral e o seu guarda-roupa. Daqui a pouco iremos descobrir como combinar tons que animam e destacam a sua personalidade. O Dr. Gilberto Laorgues Nunes vai compartilhar dicas valiosas para transformar suas resoluções de ano novo em hábitos saudáveis para o coração em 2025. A doutora Luiziane Tomazoni aborda um tema essencial, os cuidados preventivos que pacientes oncológicos devem adotar para manter a saúde bucal durante o tratamento. E na terceira parte da série sobre produtividade sustentável, Adriano Sescani fala no Limonada Zen sobre como organizar o seu dia a dia com uma abordagem prática sobre gestão do tempo. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o oferecimento da Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, e Piranga 7630 em Porto Alegre. E na Rua Liberdade, 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. Já abro o programa com ele aqui, que é meu colunista, né? Hoje eu até botei um S a mais aqui no sobrenome dele já no começo do programa. Tudo bem, doutor Gilberto? Tudo bom, Regina? Bom dia. Seja muito bem-vindo novamente, né? E ainda estamos no início, dá para dizer assim, de 2025. Isso. E ainda é momento da gente tomar algumas resoluções importantes. E hoje é esse o seu assunto, né? As resoluções desse novo ano para a gente manter o nosso coração saudável, né? Por onde começamos? Então, eu acho que a virada de ano é uma oportunidade para a gente rever várias questões da nossa vida, fazer um apanhado do que aconteceu no ano anterior e, mais importante que tudo, planejar o ano que está se iniciando. Então, acho que é o momento das pessoas se darem conta que elas precisam cuidar da sua saúde, né? Não só do coração, mas da saúde de modo geral, com algumas decisões ou resoluções até relativamente simples. A primeira delas é, se a pessoa não faz nenhuma atividade física, programar de iniciar um programa de atividade física nesse ano que está se iniciando. Outra atitude muito importante, cuidar da alimentação. Tentar ter uma alimentação mais saudável, evitar alimentos muito calóricos, que tenham gorduras industrializadas, as gorduras trans. Enfim, ter uma dieta mais balanceada, mais equilibrada. E esses dois fatores juntos vão fazer com que a gente consiga nos aproximarmos ou alcançarmos o peso ideal. É que muda tudo, né? Se a gente vai por essa decisão, né? A partir do momento que a gente consegue fazer o exercício, a gente consegue trocar alimentação, a gente já se sente novo. Exatamente, né? A sensação de bem-estar é muito grande. E a gente consegue atingir outras metas, né? A meta, por exemplo, de ter um peso mais próximo do ideal, ela é conseguida com a junção dessas duas atitudes. Né? Então, o ideal, né, é que a gente tenha um peso, um índice de massa corporal, né, que é facilmente calculado, pegando o peso em quilos, dividindo pela altura em metros, vezes ao quadrado. Então, ele tem que ser idealmente abaixo de 25. Se ele ficar entre 25 e 30, a gente tem o que a gente chama de sobrepeso, que não é o ideal. E acima de 30 é a obesidade. Então, a pessoa consegue facilmente saber em que estágio ela se encontra no início do ano e aí já programar quais são as metas para aquele até o final do ano. E engraçado que, sem combinar, falando em IMC, hoje o Alex da CG Home Care também vai falar sobre isso aqui no programa, justamente para os idosos, né? Como se manterem no peso adequado para evitar uma série de doenças, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que o peso excessivo é um fator de risco para várias doenças, inclusive doenças do coração. Uma terceira atitude muito importante é parar de fumar se a pessoa fuma. Então, isso é fundamental, né? Também é importante a gente cuidar de doenças pré-existentes. Por exemplo, se eu sei que eu tenho pressão alta, eu tenho que cuidar bem da minha pressão. Se eu tenho colesterol alto, eu tenho que cuidar bem do colesterol, fazer com que ele baixe. Se eu tenho diabetes, com mais razão ainda, diabetes é uma doença que compromete vários organismos, né, órgãos do nosso corpo, é importante que esse diabetes esteja bem controlado. Então, se a pessoa já tem o diagnóstico de alguma dessas doenças, ela deve procurar o médico que faz o acompanhamento,
quer seja um clínico geral, um cardiologista, um endocrinologista, para fazer uma revisão. E inclusive, aqueles que se já tem alguma coisa de família, né, congênita. Muito mais razão. Aí e aqueles que nunca foram ao médico, que não se sabem hipertensos, nem diabéticos, nem nada, essas pessoas devem programar que nesse ano que se inicia eu vou fazer uma revisão cardiológica. Isso é fundamental. O tal do check-up. O tal do check-up. Porque muitas vezes se descobre que a pressão está elevada, porque a pressão elevada, na maioria dos casos, não causa sintoma, assim como o diabetes em fase inicial, e o colesterol também pode estar muito alto, a pessoa não sentir absolutamente nada. Então, a recomendação é que as pessoas que não têm nenhum fator de risco, nenhum histórico familiar importante de doença cardíaca, que ela faça uma revisão cardiológica, no mínimo a partir dos 30 anos. Né? O sono também é importante, né, doutor? Que a gente sabe hoje como as pessoas dormem mal, né? Exatamente. Isso também vai trazer uma coisa muito boa pra gente se a gente mudar, né? Tudo isso influencia a qualidade do sono, o estresse no trabalho, o tempo que a pessoa dedica ao seu bem-estar, porque às vezes essa vida louca da gente faz com que a gente não tenha tempo para cuidar da nossa saúde. E eu acho que o cuidado com a saúde tem que ser um compromisso como qualquer outro. Né? Tem que ter horário marcado, tem que ter uma disciplina, porque senão a gente nunca vai conseguir ficar bem com a nossa saúde. Pois é, isso é uma das dicas que eu acho que as pessoas têm dúvidas. Tá, mas como é que eu faço para ter força de vontade, né, para começar uma atividade física, por exemplo, se eu nunca comecei, né? O importante ou para mudar minha alimentação. O importante é começar. Mas eu acho que uma dica é ter horário marcado. Exatamente. É ter rotina. Ele não pode ser, eu vou quando eu tiver tempo. Não. Assim como a gente marca um compromisso, uma reunião de trabalho, etc., nós temos que marcar. Eu vou dias tais, tais e tais, a tal horário eu vou fazer atividade física. Qualquer que seja ela. Pode ser sair para caminhar no parque, pode ser andar de bicicleta, pode ser fazer natação ou mesmo ir para academia. Mas qualquer atividade física é bem-vinda e ela é protetora para o nosso coração. Tá certo, é isso aí, né? A gente tem que conseguir. Não tem essa de, não, eu vou tentar. Tem que conseguir. Um compromisso. É isso mesmo. Obrigada, doutor Gilberto. Valeu. Agradeço. Bom, e chegou a hora da gente aprender a usar aí o tempo a nosso favor, né? No terceiro episódio da série Produtividade Sustentável, do Limonada Zen, o Adriano Sescani traz dicas práticas para você gerenciar melhor o seu dia a dia sem abrir mão do equilíbrio e do bem-estar. Desde o início dos tempos, corremos contra ele, o tempo. Criamos relógios, calendários, agendas. Mas será que realmente entendemos o que é o tempo? Ou apenas somos reféns dele? A gente tem a impressão de que o tempo está mais curto, que a gente não consegue dar vencimento nas nossas tarefas do dia a dia, seja em casa ou no trabalho. Isso é real? Por que a gente tem essa sensação? Bom, a gente tem essa sensação e isso é real porque a gente está cercado de muitas informações. E a gente normalmente acaba assumindo tarefas que nem são nossas. Por exemplo, redes sociais. Ninguém disse, olha, vai lá ficar no feed. A gente fica. Ou seja, a gente investe tempo em algo que, de uma certa forma, não foi uma tarefa que nos foi dada, não foi uma tarefa imposta. A gente simplesmente fica e investe o tempo de uma forma errada, fazendo uma escolha que nos prejudica em termos de gerenciamento de tempo. A gente está fazendo mais coisa menos importante, deixando de fazer coisas mais importantes, é isso? A gente está fazendo coisas menos importantes. E quando a gente faz coisas menos importantes no nosso dia a dia e sobrecarrega com coisas menos importantes, as mais importantes se tornam emergências ou urgências. Então chega um momento que a gente tem tantas coisas menos importantes que a gente fica com aquela sensação assim, nossa, eu estou super sobrecarregado, não estou conseguindo dar conta. Mas, na verdade, a gente não está fazendo a escolha da prioridade, que é o que é importante realmente. Então, o que seria importante no meu dia hoje? Seria importante no meu dia hoje eu fazer exercício físico. Seria importante no meu dia hoje eu finalizar um projeto que é importante para o meu trabalho.
Então, quando a gente faz essas escolhas do que realmente é importante, o tempo ele fica mais gerenciável. Na correria do dia a dia, o tempo virou moeda rara. Corremos tanto para cumprir prazos que esquecemos que o tempo não volta. Mas quem será que realmente manda no tempo? O relógio ou somos nós? Essa pergunta é uma pergunta bem difícil, né? Porque embora as pessoas saibam que o relógio não muda, né? O tempo ele vai continuar existindo, 1 hora é 1 hora, 1 minuto é 1 minuto, 24 horas é 24 horas, quer dizer, o tempo é o tempo, né? Ele vai continuar existindo. Agora, nós temos que nos apropriar do nosso tempo. O nosso tempo, a gente tem 24 horas todos os dias para lidar com ela como a gente acha melhor. Então, o que é esse achar melhor? Né? Fazer escolhas. E quando a gente faz escolhas, a gente deixa uma coisa para trás para fazer outra. Então, aquela história de que eu não tenho tempo é mentira. É mentira, eu não tenho prioridade. Eu digo para as pessoas, muda a frase. Eu não tenho prioridade. Alguém te fez um convite para uma festa. Aí tu vai dizer assim, não, eu não tenho tempo. Claro que a gente tem que ser educado para falar, mas o correto seria, eu não tenho prioridade para essa festa. Imagina que a gente tem bolas, né? O que é mais importante, o que é menos importante e o que é uma urgência. Quando a nossa bola do menos importante, ela vai inflando, acaba faltando espaço para as coisas mais importantes. Então, às vezes a gente tem aquela sensação, nossa, estou sobrecarregado. Na verdade, eu estou sobrecarregado de coisas menos importantes, porque eu não escolhi fazer as coisas mais importantes. Ah, mas como que eu sei isso? O que é o mais importante, o que é o menos importante? Para cada um vai haver um critério. Somos diferentes, o que é importante para mim talvez não seja importante para ti. E aí a gente fica pensando, né, como estabelecer essas tais prioridades para a gente não se sentir assim sobrecarregado. Bom, agora no Espaço Estilo Simoneto está aqui comigo a Karine Oliveira, que é designer de interiores. E hoje ela vai falar de um assunto que até não é muito falado, né, Karine, que eu acho super importante, que é design biofílico. Primeiro vamos explicar que bicho é esse, né? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo certo, obrigada. Então, design biofílico é uma abordagem nova dentro do design, né? Uhum. É um estudo científico baseado na nossa conexão inata com a natureza. Uhum. Então, através desse estudo, é observado que o nosso cérebro está inserido em ambientes que têm elementos naturais, como plantas, luz natural, texturas orgânicas e formas fluídas. O nosso cérebro recebe uma resposta positiva, fisiológica. Tem o poder de impactar, né, muito mais a nossa vida e a nossa saúde. Exatamente. Inclusive. E nisso, com essa resposta positiva, o nosso cérebro gera, né, uma conexão maior com aquele ambiente que a gente está inserido. Uhum. Tá, mas então a gente, em tese, traria esses elementos para a nossa casa. Isso. O design biofílico, na palavra em si, quer dizer amor à vida. Uhum. Então, é uma conexão que a gente tem há muito tempo com a natureza. E é essa conexão que a gente tem com a natureza de muitos anos atrás, né, a partir da nossa existência, que faz a gente ter essa conexão e ter uma melhoria no nosso bem-estar. A gente se sente mais inserido no ambiente, mais conectado. Mas digamos, uma mistura de ciência com arquitetura. Exatamente. Uhum. E como a gente passa isso para o cliente, né? O cliente vem, mas eu não sei, eu queria fazer a minha casa, eu queria me sentir bem na minha casa e tal. Como é que explica isso para o cliente? Olha, tu vai precisar
de plantas, tu vai precisar de luz natural, tu vai precisar... Como é que explica? Exatamente, a gente faz um estudo do cliente, né? Onde eu vou estudar as características, coisas que ele mais gosta, e dentro disso eu trago a natureza. Porque trazer a natureza para dentro do ambiente não é somente através de plantas. Tem um estudo científico por trás disso, que é a questão das formas fluídas. Quando a gente vê uma forma orgânica, que seria com as formas arredondadas, o nosso cérebro já pensa, estou protegido. Porque é um sistema como se fosse uma concha, né? Quando a gente fala em formas orgânicas, né? Então, isso é nosso sentimento que a gente sente, né? Ao se conectar com essas texturas, elementos... Cores também tem a ver, né? Cores fluídas, cores naturais. Tudo isso traz essa atmosfera acolhedora. Então, e aí a gente pode fazer isso tanto em casa quanto na empresa, por exemplo? Sim, na empresa também. Inclusive, na empresa, consegue melhorar a produtividade, reduzir o nível de estresse também dos colaboradores, assim como na nossa casa. Nós falamos agora há pouco mesmo, essa questão do estresse, né? Uhum. Então, quer dizer, e também tem uma coisa que a gente vem falando aqui no Espaço Estilo Simoneto, e que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é a questão de tu evitar a tendência, né? Pegar estilos, coisas que possam ser duráveis. Isso, o design biofílico é muito mais que uma tendência, não é uma tendência, né? É uma coisa que já está inserida em nós, só que a gente não sabia, né? Não sabia como essa conexão é importante para a gente e como traz o bem-estar. Então, um ambiente que é projetado com esses elementos tem total diferença, né? Porque ele está ali através de conexões com a natureza, de formas, texturas, a luz natural é muito importante, os ambientes. Eu tenho visto muito em casas, em empresas também, aqueles lugares que as pessoas já planejam, já projetam para ser aberto, tipo um jardim de inverno. Isso. Onde tu coloca só plantas, água, né? Exatamente. Fica muito legal, né? Além de trazer a beleza estética, né? Que essa integração é o bem-estar, né? Não tem como tu não se sentir bem no ambiente que tu está sendo impactado pela natureza. Então, é o teu emocional. Tu se conecta de forma emocional com o ambiente. Não é somente pelo belo. Olha, Karine, quero te agradecer, viu? Muito bacana isso, e é bom as pessoas saberem que podem contar, né, com um profissional que vai auxiliar em que plantas, em que cores, em que texturas e materiais a gente pode trazer para o nosso ambiente. Obrigada, tá bom? E a gente segue, claro, falando de Simoneto, né? Tem um recadinho deles para você. Nesse começo de ano, a Simoneto Grupo Duarte está lançando uma parceria com a Via Padova, uma loja de móveis soltos que compõe mesas, cadeiras, poltronas e muito mais. Onde, comprando os seus móveis planejados com a Simoneto Grupo Duarte, você ganha um voucher exclusivo para escolher produtos dentro da Via Padova. Nesse mês de janeiro, você ganha um voucher exclusivo e pode optar entre 2 modelos de poltrona ou de um sofá. E ainda pode escolher entre diversas cores no catálogo. Então você que está assistindo, aproveite essa oportunidade. Nos chame no WhatsApp da Simoneto Grupo Duarte para garantir o seu voucher. Obrigada, então, a Simoneto. E agora está aqui comigo a Silvia Brum, que é artista plástica, já está com uma exposição, né, que vai até dia 13 de fevereiro, inclusive, no Museu de Arte do Paço, é isso? Em Porto Alegre. E ela que está com a exposição Persona. Já quero saber de ti como é que é essa história, que eu sei que tem tudo a ver com nós mulheres, né? Bom dia, Regina, tudo bem? Sim, a Persona é uma exposição que ela tem um enfoque feminino, ela traz um olhar sobre as questões da mulher, tanto sociais, emocionais, históricas, em algumas peças, né? Então, cada peça, cada tela tem um conceito próprio, mas todas elas amarradas dentro dessa questão da persona. A persona, elas são umas máscaras. Ó, a gente está até começando a ver o vídeo aí, ó, de algumas obras. São máscaras, pode continuar assim. Sim, elas são máscaras. A exposição é intitulada Persona porque as máscaras representam um grupo de mulheres que se identificam com aquela questão específica, que é o tema de cada peça, né? Então elas não são uma mulher, uma única mulher, elas são um conjunto de mulheres que estão identificadas ali naquela peça. E como é que veio a inspiração para fazer, né? Como é que te deu essa ideia de fazer essa exposição?
Pois é, isso foi surgindo, né? Eu pinto o que me inspira, as coisas com as quais eu me identifico, né? E o que eu conheço, né? Então, assim, sou uma mulher, vivencio as questões, as dificuldades, o universo feminino, né? E muitas vezes eu vejo uma notícia ou alguma imagem, alguma coisa que me toca e tem uma necessidade de transmitir isso de alguma forma. A expressão delas me chamou bastante atenção, né? O olhar, a boca, né? E cada obra dessas, na verdade, tu levaste muito tempo para fazer, né? Sim, tem algumas... As peças mais antigas eu conseguia ser mais rápida, em torno de 1 mês, mas hoje em dia eu levo em torno de 1 semestre para concluir uma peça. Nossa. E tem uma delas que eu levei 1 ano inteiro trabalhando. Nossa! Né? É um mini pincelzinho, são muitas camadas, tudo é muito elaborado, fora a parte de pesquisa para cada uma das peças. Agora deve ser muito legal depois que tu leva tanto tempo, quer dizer, cada peça, tu enxergar todas juntas. Isso foi especial. Foi muito emocionante para mim, mesmo conhecendo todas as obras, vê-las reunidas é emocionante para um artista. E essas mulheres que tu disseste, que tu via às vezes, né, a expressão, enfim, te chamava atenção, mas foram mulheres que tu escolheste, assim, depois de ver, ou não, ou são mulheres aleatórias que tu começou a pintar e depois tu pensou, essa expressão foi a expressão que eu vi no olhar de tal pessoa, enfim. Na realidade, eu quando tenho assim, como eu chamo a fagulha criativa, eu tenho uma ideia um pouco mais abstrata do que eu quero fazer e a partir daí começa uma pesquisa e eu começo a construir essa imagem. A imagem mesmo, o final, ela vai sendo construída aos poucos na pesquisa, né? Então, essas mulheres, elas não existem, né? Às vezes é uma compilação, eu uso referências de modelos, mas é uma compilação de coisas, né? E tu já tinha trabalhado outras exposições, assim, direcionadas à mulher ou essa é a primeira? Na realidade, o tema, eu sempre trabalho com tema feminino, mas essa, por trabalhar uma parte mais emocional da mulher, né, por eu mergulhar um pouco mais fundo nessas questões, eu quis intitular a persona e dedicar isso. Eu tenho outras séries que são sobre pessoas nas janelas e tudo, mas essa é a série específica. Agora, dá essa curiosidade sempre na gente, né, de saber como é que o artista pesquisa, né, acha, como é que ele vai buscar. Por isso que tu está dizendo agora, olha, eu tenho uma série sobre pessoas na janela, por exemplo. É muito curioso isso, quer dizer, o artista é sempre um grande observador. Sim, sim. É que tudo pode ser a fagulha criativa, né? Qualquer coisa, daqui a pouco eu estou aqui olhando, eu vejo uma cor e aquilo pode me interessar, uma conversa com alguém, uma notícia que a gente assiste num jornal, tudo pode dar um estalo e aí tu começa a desenvolver. Às vezes não vai adiante. Eu tenho muitas situações em que eu estava certa que um projeto ia adiante, ele tem que ser, o vínculo com aquela ideia, ela tem que ser muito poderosa para que se sustente um semestre, por exemplo, todos os dias trabalhando, não é um hobby, né? É o meu trabalho, eu trabalho sem dúvida o tempo todo, então aquela ideia ela tem que ser sólida, né? Eu tenho que ir construindo e pesquisando para dar embasamento a ela. Olha, parabéns, muito legal, tá? E as pessoas podem, então, visitar, né, até o dia 13 de fevereiro, lá no Museu de Arte do Paço, tá bom? Obrigada pela tua presença, viu, Silvia? Valeu mesmo. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Cores podem transformar o seu astral e o seu guarda-roupa, né? E os tratamentos mais inovadores para melhorar a região da papada. O Band Mulher tem o oferecimento das massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46 em Canoas, porque os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Volta com o Band Mulher e comigo já está ele aqui, ele que é o sócio fundador, né, da CG Home Care, o Alexandre Pires. E hoje até já foi citado aqui, né, porque o Dr. Gilberto trouxe um assunto próximo, que tem tudo a ver com saúde, né, falando que as resoluções de 2025, uma delas é a gente manter o peso adequado. Então, o Alex vai falar sobre isso hoje com relação aos idosos, né, e a importância disso, né, Alex?
E o tamanho da importância disso, né? No tanto que o doutor comentou e agora a gente vai trazer aqui de novo. E falou até do IMC, né? Exato, e que é importante. É assim que as nossas nutricionistas elas conseguem manter a qualidade de vida e o peso adequado dos nossos pacientes em casa. Seja esse paciente um acamado realmente, que daí é uma dieta diferente, uma dieta integral, mas que também faz o cálculo do IMC, mas também o paciente aquele normal, minha mãe em casa, né, sendo cuidada, tua mãe em casa sendo cuidada, e daí tem que calcular isso, porque a gente não pode deixar que esse paciente, né, que esse idoso tenha um sobrepeso, Regina. Tá, pois é, mas como é que a gente faz esse controle? Quer dizer, a gente vai pesar quantas vezes? Como é que a gente faz? Normalmente a visita do nosso profissional nutricionista é uma vez ao mês, né? Então ali ele faz realmente, leva a balança portátil, verifica tudo. Mas esse cálculo do IMC a gente vai falar no final aqui da nossa, das nossas dicas aqui. Mas assim, a gente tem que manter a qualidade da alimentação, né? A gente sempre fala, o idoso ele tem uma tendência, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma tendência de comer só o que quer. Só o que gosta, e também daquelas questões mais pastosas. Às vezes dá um pouco de preguiça. Fica até com o paladar infantil, Infantil, exato, porque tem preguiça até de mastigar. Às vezes é uma carne, às vezes já começa pelo cortar, que às vezes já não tá fácil a parte motora. Então a gente tem que instigar, criar receitas, né? As nutricionistas, elas dão um cardápio adequado, né? Só que a gente tem que lembrar a vantagem realmente que isso vai trazer para a saúde. Então, a gente reduz em 35% aproximadamente o risco de AVC, de ter problema cardíaco, qualquer problema cardíaco em torno de 32%. A gente evita com isso a diabetes, né? E as pessoas pensam que a diabetes é só por causa de doce. Né, Regina? Teve a hipertensão que a gente estava falando antes do cardíaco, mas assim, a diabetes as pessoas às vezes acham que é só uma questão do doce. Diminuir o doce. Diminuir o doce. E não, uma falta de água mesmo faz com que a tua diabetes aumente. Faz com que tu aumente o sódio também, né, a falta de água. Então o rim começa a ter problema. Então é uma série de coisas. Então a ingesta de água tem que ser maior quando a gente é mais velho. Né? As frutas também, a gente tem que aumentar essa quantidade por causa das fibras. E tem frutas que tem mais açúcar que outras, também tem que cuidar. As frutas laranja, Regina, isso fica aí pra dica. Então, a fruta é a manga, a laranja, a tangerina. Então, claro, bergamota, né? A gente não comer em quantidade demasiada. Porque pode comer, claro. Pode fruta comer, sempre né? É até bom, mesmo o mamão é mais laranja, ele tem uma quantidade maior de açúcar e normalmente de manhã todo mundo come um mamãozinho, né? Então é essa questão. Com relação à osteoporose e câncer também, né? Também a gente tem essa questão de diminuir uma boa alimentação e ter o IMC adequado, a gente consegue diminuir a questão, né, do Alzheimer e da osteoporose. E a mobilidade, né, que a gente citou ali no início, né, Regina? Essa questão às vezes até difícil o uso do talher, então a gente tem com o peso adequado, essa pessoa vai se ficar melhor para caminhar mesmo, para ter uma vida mais saudável. Fazer um exercício físico mesmo que leve. Sim, a fisioterapia a gente consegue encontrar, às vezes a pessoa não quer sair de casa para fazer um exercício, uma caminhada num parque que às vezes está do lado de casa. Então a gente leva nesses casos o fisioterapeuta. Agora, né? o doutor Gilberto falou aqui do IMC, vamos então falar do IMC rapidamente, mas é bom para que as pessoas guardem isso, né? Ele é um cálculo matemático. Eu até trouxe uma colinha aqui para não falar errado, né? O IMC é calculado dividindo o peso da pessoa, então eu tenho 80 quilos, né? O Alexandre tem 80 quilos, pela minha altura ao quadrado. Então, 1,76 ao quadrado e vou lá e faço essa divisão, vai dar o IMC. O adequado, gente, para nós todos é de 22 a 27 quilos por metro quadrado. Então, a pessoa vai lá, se a nota deu 22, se o resultado deu 22 ou 27, até 27, a pessoa está dentro do quadro do IMC adequado. Então, ele pode se manter a alimentação, melhorar, claro, a alimentação a gente consegue sempre melhorar e adequar ela da melhor maneira possível. Mas né? se não tá, tem que dar uma chegada no médico. Tem que dar uma checada, vai no médico, exatamente. Sempre conversar com o seu médico. Obrigada, então, Alex. Valeu, né? Sábado que vem tem mais, é claro. Eu queria falar que eu fiz uma visita, que está durando aqui vários programas, fui na fábrica da Massas Romena, em Gravataí. E agora, no mundo das massas romena, nós vamos mostrar como a qualidade do transporte, gente, faz toda a diferença para garantir que os produtos cheguem frescos e com o sabor de sempre à sua mesa. Você vai conhecer os cuidados e a tecnologia que estão por trás dessa logística eficiente. Quando a gente pensa em massas romena, claro que a gente pensa já nela pronta, deliciosa e tal, mas tem todo um caminho, né, a percorrer, é claro, principalmente até o supermercado, né, onde a gente vai para comprar.
E aí, eu fico pensando, né, como é que chega tão fresquinha essa massa, que coisa maravilhosa e tal. Tem, claro que um dos segredos, né, que é a frota de caminhões. Claro que sim, os caminhões são refrigerados. E eu estou aqui justamente com o Felipe Abreu, que é o responsável, né, por essa área, um engenheiro responsável, que vai contar um pouquinho pra gente como é que funciona isso. Bom, primeiro lugar, toda a frota é refrigerada, é isso? Sim, sim. Toda a frota é refrigerada, a gente tem em torno de 65 caminhões, então todas elas refrigeradas, né, para atender o produto ao longo do percurso até o mercado, enfim, até o cliente final. Bom, e não para nunca isso, os caminhões saem durante o dia inteiro aqui. Sim, sim. A frota ela tá 24 horas por dia na rua, né, fazendo a sua logística para atender os clientes. Né? Bom, e é verdade que vocês têm aqui um departamento de manutenção, né, que além de consertar as máquinas e tal, também desenvolve peças específicas? Sim, sim. A gente tem um setor, a gente entende que tendo um setor de manutenção interno, a gente consegue atender a nossa frota da melhor maneira possível, com agilidade, enfim. A gente não pode deixar o veículo parado. Não pode deixar parar, claro. Além da manutenção, a gente desenvolve alguns equipamentos para atender, equipamentos de refrigeração, né, para atender a nossa logística, né, a nossa maneira de transporte, enfim, adequar da melhor maneira possível, né, os equipamentos. Tá, e nem todos os produtos precisam de refrigeração, né? Então, como é que funciona o transporte desses que não precisam, na verdade, a logística, né? Sim. A gente tem, em todos os nossos veículos, no baú do veículo, a gente tem uma divisória que separa os veículos. Os produtos. Os produtos refrigerados dos produtos sem refrigeração. Então há um isolamento entre um e o outro, né? Agora não pode dar erro, né, Felipe? Essa é a verdade. Quer dizer, tu tá lá sempre no controle disso, para chegar ao supermercado, né, enfim, ao estabelecimento que vai vender, da melhor forma possível, com a qualidade assinada pela Romena. Sim, exatamente. A qualidade e o controle a performance que a gente exige é muito grande, entendeu? Então, para o produto chegar da melhor maneira possível, né? Sem dúvida. Vocês estão entendendo, então, agora, né? Por que é tão maravilhoso esse produto, que chega tão fresquinho e, claro, do supermercado para a nossa casa também, né? Muito obrigada, Felipe, aqui pelas tuas informações, né? E para a gente saber um pouquinho, conhecer um pouquinho de tudo que envolve esse produto, que é Massas Romena. Eu que agradeço. Gente, fiquei encantada, viu? Maravilhoso lá. Bom, e agora já está aqui ela, chiquérrima, elegantérrima, Márcia Gross, claro, né? Que vem falar aqui de moda com a gente. Hoje a gente vai falar de cores que animam. Como a cor pode mudar, né, o humor da gente, a nossa fisionomia, pode mudar tudo, né, Márcia? Tudo bem? Verdade, Regina, tudo bem contigo? Sempre é um prazer estar contigo. Regina, vamos falar assim sobre as cores, o quanto o poder das cores pode influenciar nas nossas emoções. Então, assim, às vezes tu não tá muito legal, tu acorda de manhã não tá muito legal, mas aí tu põe uma roupa colorida e isso instantaneamente reflete no roteiro do teu dia. Tu já vai começando a sorrir, tu já vai começando a ganhar olhares das pessoas e parece que tudo vai fluindo bem melhor, isso, né? Porque cada cor tem seu significado. Vocês até vão ver uma foto aí agora que diz o significado de cada cor. E na verdade, assim, é bem isso. Acho que as mais alegres, vamos dizer, que são amarelo, são verde, vermelho, né, Márcia? Isso aí, Regina. A gente trouxe ali para ilustrar, né, o vermelho, que é a paixão, o rosa, que é a doçura, o laranja, que é o entusiasmo, o violeta, que é a paz, a intuição. Então isso é muito legal e reflete sim. Por mais que a gente ache que não, a cor ao longo do dia, ela vai mudando o teu estado de espírito, ela vai mudando as tuas energias e isso reflete no olhar e nas emoções das pessoas, né? E aí, aliás, ela tá toda de preto hoje, chiquérrima, até com certo brilho. E eu falei, engraçado que muita gente fala que preto é ausência de cor.
Mas não procede isso, né? Não, de maneira alguma. O preto, ele representa o empoderamento. O preto, ele representa a força. O preto representa a força da mulher. Então, pelo contrário de que muita gente de fato acha que é a falta de cor, não, vistam preto sim, porque é o empoderamento e é assim uma coisa que te reflete um mistério. E eu acho que tem a personalidade, né? Ah, total. Personalidade. E tem até umas ideias de looks aí que a gente quer mostrar também. Isso aí. Ali a gente tá optando pelo laranja, ó, Regina, que tem essa coisa do o animal print com preto, né? Então, pra gente se inspirar e usar mesmo e deixar essas cores fluírem nas nossas emoções. Então, o bacana é isso. Cada cor, ela vai puxar esse animal print, aliás, que não sai de moda nunca. Não, é temporal, né? O animal print, ele vai ali com todas as cores da cartela. E ele deu um tom diferente no vestido, né? Exatamente. Ali a gente pode perceber que é uma brincadeira, né? No preto, para quebrar essa coisa da falta tá parecendo de pra gente azul marinho, mas é preto, né? É um preto. É um preto. Dá pra gente brincar. Com certeza. O laranja, aquele anterior, cara de verão. Isso aí, otimismo, né? A energia boa. Então, ali nós temos o lilás, que reflete a intuição, o empoderamento. Então, nas cores, sim, a gente pode se apegar e refletir as nossas emoções, porque as cores são a nossa identidade. Olha o rosa. Ali temos aí. o rosa, que é a doçura. Olha que espetáculo, rosa. Agora, também tem uma coisa, né, Márcia, que a gente tem que prestar atenção na cor da pele, né? Exatamente. Porque Regina. isso existe até um estudo, né, que mostra isso, quais as cores ficam melhores até de maquiagens na gente, né? Exatamente, que são as cores quentes e as cores frias. E para isso tem um estudo, né, que se faz para identificar o teu tom de pele e aí sim adaptar as cores que vão te realmente te Porque trazer. tu pode estar com o modelo mais lindo, melhor, assim, de uma assinatura incrível. Se ele não tiver a ver com o teu tom de pele, não for afim, digamos assim, né, do teu tom, vai ficar horrível. Exatamente. Por isso que é importante a gente ir em qualquer loja de tecidos para fazer esse pequeno teste. Tu bota na tua frente, no teu rosto, e ali tu vai vendo o que te ilumina, o que te apaga, o que te traz à tona, né? O que traz o teu brilho, o que estimula o teu brilho. Isso até é muito batom, legal. que é muito até o importante batom. a gente ver. Exatamente. E como bônus, Regina, para o pessoal que está nos assistindo, a mulherada 40, 50 mais, eu vou trazer uma dica bônus aí para jogar com os looks, que é uma fase aí que tá vindo de o cabelo molhado. Então a gente vai ver muito isso aí. Que é o que tu tá hoje. Que é o que eu tô usando, esse aspecto de cabelo molhadinho, né? Que é o máximo, porque a gente não tem tempo para estar muitas vezes num salão ou se arrumando em casa. Então é uma super jogada, é o cabelo molhadinho. E essas dicas e muitas outras tem, né? Você já sabe no Instagram da Márcia, que é o Disse Me Disse. Isso aí. Né? Que fala ali de mulheres reais, acima de 40 anos, e que a gente pode aproveitar essas dicas todas. É isso aí, Regina. É isso aí mesmo. Todo mundo confiram lá as dicas, que é muito legal. E tem os bônus ali, tem as dicas extras, que são os detalhes que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Obrigada, Marcinha, de novo. Eu Esperamos. que agradeço. Até a próxima. Sempre. Prazer estar contigo, Tá Regina. bom, obrigada. Gente, agora tem o quadro Deixa Eu Te Contar, né? Que vai fazer vocês terem assim, um olhar diferente para Porto Alegre, sempre quando estiverem a pé. Deixa eu te contar. Vocês que estão andando pelo centro aí de Porto Alegre, vocês já olharam para cima? Fica aí o nosso convite. Eu sou Vinícius Amorim, idealizador e curador do Festival Olhe para Cima, festival de arte urbana que vem ressignificando a paisagem urbana da nossa cidade. E estou passando aqui para deixar um convite aí para vocês olharem com um pouco mais de atenção e olharem para cima nas suas caminhadas pelo centro histórico de Porto Alegre, porque desde 2021 a gente vem fazendo uma transformação visual na paisagem urbana da nossa cidade e deixando o nosso legado aí, contribuindo na construção de um museu a céu aberto. E eu queria convidar todo mundo a entrar no nosso perfil do Instagram, que é olhepracima.art, ou no nosso site, olhepracima.com.br, para conhecer um pouco mais e se deslumbrar aí com esses grandes murais que a gente vem pintando por Porto Alegre. Tá bom, galera? Olhem para cima e surpreendam-se. A gente vai para o intervalo e já os tratamentos mais inovadores para melhorar a região da papada. E os cuidados preventivos que pacientes oncológicos devem adotar para manter a saúde bucal durante o tratamento. Então,
Então vamos lá, um breve intervalo comercial que você sabe que tem um oferecimento de Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida, e o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. E eu já volto com o Band Mulher falando da sua casa, né? Aquele cantinho que você ama para tomar chimarrão, receber os amigos. Então, tá faltando aquele móvel bonitinho, aqueles móveis bacanas, aconchegantes? Isso você consegue saber onde, né? Na Lemertz. E com um precinho, gente, muito melhor. Cá está ela, comigo já, a nossa dermatologista Stephanie Mainardi Seolim. Hoje vai falar daquele assunto que tem gente que odeia. Olha, as pessoas pagam qualquer coisa para destruir com ela. A tal da papada, gente. Olha, mas é uma coisa mesmo. Agora, vamos começar perguntando o que é a papada. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que a papada pode ser só flacidez. O que é exatamente a papada? Então, a papada, essa região submenstrual, pode ter sim componente de gordura, pode ter ali um tecido adiposo, gordinho e denso, que pode fazer com que pese, inclusive, mas também existem as pessoas que não têm esse tecido adiposo denso, tem só acúmulo de pele. E aí a gente sabe diferenciar quando é uma papada gordinha ou quando é uma papada flácida pela prega mesmo, palpando, pegando. Então, se tu pega e sente que é grossinho, que tem aquela gordura ali, tem que fazer tratamentos para diminuir essa gordura e também tratar a flacidez. Tá, mas então quer dizer que flacidez pode ser uma das causas, digamos assim, da papada? Com certeza, principalmente pessoas mais magras que notam aquela papada mais molinha e aquele acúmulo de pele na região central do pescoço. Aí é por flacidez mesmo. E aí os tratamentos mudam, porque geralmente quando a gente tem que tratar gordura, a gente já trata a flacidez também, porque não adianta a gente consumir com aquela gordura, tirar a gordura e ficar uma pele mole, caída. Fica feio, vai incomodar o paciente de qualquer maneira. Então, sempre que nós tratamos gordura, nós tratamos também a flacidez. Mas existem os pacientes que têm apenas flacidez e aí o tratamento é mais focado para isso. E que tratamentos que a gente tem hoje, então, para dar um sumiço nessa papada? Então, para papada gordinha, nós temos o Ultraformer, que é fantástico, ele faz tanto a lipólise, que é matar as células de gordura daquela região, quanto o achatamento dessa camada de gordura e faz o estímulo de colágeno ao mesmo tempo. Então, ele ajuda a reduzir gordura e colar. E não é um tratamento invasivo, né? Não, não é invasivo. Tu já fez. Já fiz, maravilhoso. E não é invasivo. Não tem dor, tem agulha, não tem nada. Não tem cortes, nada assim. Nós temos também as enzimas lipolíticas, que são conhecidas também como emptiers ou esvaziadores, que são enzimas, é um líquidozinho, uma medicação que a gente injeta nessa região de gordura, ela faz um processo inflamatório ali e consome a gordura, mata a gordura, que é depois eliminada pelo organismo. Então é um pouquinho mais invasivo, tem picadas, mas nada com cortes e coisas assim. A gente faz no consultório mesmo e com o anestésico tópico e uma medicação fica totalmente suportável e dependendo também do caso, resolve ou tem que fazer manutenção, tem que fazer mais vezes? Tanto o Ultraformer quanto as enzimas, geralmente a gente faz 3 a 6 sessões. Vai depender da prega adiposa da paciente para resolver a gordura. Casos de gordura muito extensa e com muita pele, aí é cirúrgico mesmo, né? Indicação de lipo, de papada e remoção do excesso por exemplo, de pele com cirurgia Quem fez bariátrica, por exemplo, depois tem que fazer a cirurgia mesmo, né? Se for o caso de ter muita gordura. Depende, né? Porque quando a pessoa faz bariátrica e emagrece muito, ela perde a gordura dessa região também e fica a flacidez. Então, geralmente,
pós-bariátricos quando tem necessidade de cirurgia reparadora do terço inferior da face, papada e pescoço, é para remoção de pele e não de gordura. E há aquelas que não ficam com nada, porque eu sou bariátrica e não tenho papada. Aliás, acho que não contamos aqui na Band, né, que no primeiro dia talvez nós tenhamos falado, é até bom sempre dar esse exemplo para a gente perceber como isso dá certo, né? Sim, eu fiz bariátrica 9 anos atrás, né? Emagreci 40 quilos, mas desde que eu comecei o processo de emagrecimento, eu fui usando os bioestimuladores, que seria o próximo tratamento que eu ia sugerir aqui para quem tem flacidez na papada, no pescoço, na face, é o uso dos bioestimuladores, Ultraformer, bioestimuladores, fios de PDO com objetivo de estímulo de colágeno. Então, são tratamentos que melhoram a densidade cutânea, previnem ou tratam a flacidez. Então eu usei muitos bioestimuladores, tanto na face, quanto papada, quanto pescoço, e aí não foi necessário outros tratamentos e muito menos cirurgia, porque não teve essa sobra de pele. Agora tu falou em prevenção, se a pessoa vê que, por exemplo, na família dela já tem mulheres ou homens que já tenham, né, essa coisa, ela já pode fazer uma prevenção? Já pode. Na verdade, por cerca dos nossos 30 anos, de 25 a 30 anos, a gente para de produzir colágeno. Então, a nossa produção endógena, normal, natural de colágeno, fica reduzida praticamente zero. Então, a partir dessa idade, a flacidez vem com tudo. E na menopausa, pelas alterações hormonais, mais ainda. Então, o ideal para quem quer envelhecer bem e nota que já tem um histórico familiar ou uma tendência à flacidez dessas regiões, é por volta de 30 anos começar a fazer os bioestimuladores de colágeno. Sessões anuais para não deixar tudo cair, que foi o que eu fiz. Quando eu fiz a bariátrica, sabendo que a flacidez viria, eu já comecei a fazer o uso dos bioestimuladores tanto em face quanto pescoço e papada, para não deixar tudo desmoronar, que é o melhor, né? Tu gasta muito menos prevenindo do que tratando depois de tudo flácido, caído, porque aí muitas vezes tu vai precisar de muito mais sessões, associações de tratamentos e por vezes os tratamentos estéticos não vão dar conta daquela flacidez e a indicação vai ser cirúrgica. Tá, mas às vezes precisa associar igual mais de um tratamento. Geralmente os melhores resultados e mais naturais é com associação. Eu sempre fui fazendo Ultraformer e bioestimuladores e na maioria dos pacientes eu indico que associe também os tratamentos, mas há aquelas pacientes que já chegam com um grau de flacidez tão grande que a gente sabe que vai submeter o paciente a diversos tratamentos e o resultado não vai ser efetivo, sabe? Não vai ser satisfatório. Então, essas pacientes, a indicação daí é cirúrgica. É o lifting de terço inferior da face e região cervical, que é uma cirurgia muito mais extensa, demanda muitos cuidados, é realizada em hospital, então é muito mais fácil a gente prevenir e tratar aos primeiros sinais de flacidez do que deixar ser necessário uma cirurgia. Mas também eu sou daquelas. Se tá com muita flacidez e tá incomodando, vai pra cirurgia sim, porque eu acho que a gente tem que ficar satisfeito com o que nós vemos com o resultado, no espelho. Claro. E também nos sentirmos nós, porque às vezes a idade vai passando e eu noto que a queixa das pacientes é assim, eu continuo jovem, eu sou jovial, eu tenho energia e eu olho pro espelho e não vejo isso refletido, não me reconheço. Então eu sou muito a favor tanto de procedimentos quanto de cirurgias, quando bem indicadas, com profissionais sérios, né, e com todos os cuidados necessários, claro, mas eu acho que é muito importante a pessoa se sentir bem. Com certeza, tá certíssimo. Obrigada pelas dicas, como sempre, né, informações aí importantíssimas. Bom, e agora a gente vai falar com a Josiê Pacheco, né, ela que vai falar hoje sobre saúde mental e o Janeiro Branco. Bom dia! Hoje eu trago uma reflexão sobre o Janeiro Branco. Mês de janeiro foi escolhido para abrigar a campanha Janeiro Branco, pois carrega a simbologia da renovação, do recomeço, dos novos planos e um novo estilo de vida. Essa escolha busca incentivar as pessoas a pensarem na sua vida e de quanto investe na saúde mental e emocional. A cor branca representa um quadro em branco, um papel em branco, no qual escreveremos ou desenharemos uma nova história para a nossa saúde mental, sem tabus e preconceito que a cercam. Algumas medidas que
podem ajudar a prevenir os transtornos mentais são praticar os exercícios físicos, manter uma boa higiene do sono, ter uma alimentação saudável, fazer acompanhamento com o nutricionista, investir em terapia, ter momentos de lazer principalmente com amigos e familiares, evitar substâncias como álcool, cigarros e outros tipos de drogas. As terapias integrativas nos auxiliam no equilíbrio da saúde espiritual, mental e física. Se estiver passando por algum tipo de transtorno mental, pessoal, peça ajuda, não se cale. Juntos somos mais fortes. Um ótimo final de semana a todos. Então, obrigada, viu, Josi, por falar desse assunto que é muito importante, né, que é a saúde mental. Comigo aqui já está a doutora Luí Tomazoni, inclusive para falar de outro assunto bastante importante, né, que são os cuidados preventivos já com a saúde bucal para quem é paciente oncológico. Vamos começar perguntando isso, quer dizer, a gente precisa pensar nesse assunto se a gente vai fazer um tratamento de quimioterapia, de radioterapia. Sim. Regina, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, pessoal? Então, pacientes oncológicos, primeiro assim, foi diagnosticado que tem algum câncer. Ele precisa fazer uma terapia pré-tratamento oncológico. Então, precisa ir ao consultório, eu fazer uma avaliação bem criteriosa para ver se existe algum foco infeccioso, se tem algum problema que está acontecendo em algum dente, porque durante o tratamento oncológico, seja rádio ou quimioterapia, pode ter complicações. Mas, na verdade, o que acontece? Durante o tratamento de químio e de rádio, se precisar de algum tratamento dentário, é possível também fazer, ou não? Pois então, alguns sim. Vou dar um exemplo, tá? Tem pacientes que tomam bisfosfonatos ou denosumab, que são medicações para tratar ou prevenir osteoporose. Então, pacientes que estão tomando essas medicações, eles precisam ir ao consultório dentário e fazer todos os procedimentos que forem necessários antes de iniciar uma terapia oncológica. Seja extração, implante, algum procedimento mais invasivo, porque durante o tratamento oncológico eles não podem fazer. Não podem Não podem. E aí o que vai acontecer? Imagina uma infecção na boca, o paciente já está imunossuprimido, né? E vai ser bem complicado. E outra coisa é a seguinte, a químio e a rádio, vamos supor, elas podem ter efeitos depois colaterais na saúde bucal? Sim, a quimio e a rádio, elas podem, não necessariamente darão, mas... É como a queda de cabelo, por exemplo, muitos não têm, né, uma queda muito acentuada, tem uma queda menor, então isso depende de cada caso. Sim, depende de cada caso. Mas alguns têm ulcerações na boca, o que causa muita dor, dificuldade para comer, né? Então, no consultório, eu tenho um aparelho de laser de baixa frequência, onde eu faço aplicações nessas lesões e aí acelera a regeneração, alivia muito a dor, possibilitando daí o paciente a conseguir se alimentar. Então, essa é uma terapia muito legal que a gente faz e ajuda muito o paciente. Outra questão também, pacientes, normalmente eles têm a boca seca. E aí isso... são alguns efeitos, né, que podem estar valendo. Boca seca, lesões também, feridas, né, na boca, manchas vermelhas que às vezes aparecem. Sim, então essas manchas, as lesões com laser a gente consegue ajudar muito. E a questão da boca seca, então o que vai acontecer? O paciente vai ter cárie seguido. Então ele precisa fazer um acompanhamento em períodos mais curtos no consultório, fazer a profilaxia, né, que é a limpeza, para que a gente consiga deixar a boca sempre saudável, para não ter nenhum foco. Porque também tem essa questão da imunidade, né, Luí? Que na verdade a pessoa fica com a imunidade mais baixa. Sim. Então por isso não poderia tratar em tese uma infecção, alguma coisa na boca, né? Não. Porque daí tu pode disseminar, né, a bactéria pelo corpo. Então, quer dizer, a pessoa que já sabe, já foi diagnosticada, que está com algum tipo de câncer, e ela já procure o seu dentista de confiança, é isso? Isso. Para fazer já uma revisão. Uma revisão e fazer tudo que for preciso para iniciar o tratamento oncológico com a boca saudável. Porque é um tratamento muito pesado, a gente sabe, de quimioterapia e radioterapia, são substâncias muito fortes, sim, né? Sim. Então, e é isso, quer dizer, podem acontecer depois problemas bucais também relativos a isso. Sim.
Então é sempre importante, antes e durante, né? E durante ter esse acompanhamento. Entendi. Tá bom, obrigada, viu? Informações importantíssimas aí para quem está nos acompanhando, né? E já teve um diagnóstico de doença. Mas tá bom, obrigada então, Obrigada Luí. também. Band Mulher desse sábado fica por aqui. Band Mulher tem oferecimento de massas romena presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Um bom fim de semana para todo mundo, uma boa semana. Depois, beijo, até sábado que vem. Tchau, tchau.